Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que me deu mais uma oportunidade de poder falar nesse vídeo, nesse canal, O Observador. Eu gostaria de compartilhar um texto que é um texto clássico, um texto conhecido, que se encontra no livro de Salmo 133, que diz assim: A excelência do amor fraternal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estamos aqui diante de um texto, diante de uma palavra que tem uma grande relevância hoje para o que nós entendemos como comunhão ou unidade. Quero falar desses dois assuntos que são distintos, mas que têm semelhanças. O salmista, quando ele faz esse cântico, o salmista Davi, ele fala da excelência do amor fraternal. Qual a importância que hoje a igreja, do modo geral, ela tem se comprometido com os trabalhos religiosos e tem feito com que os trabalhos ele ganhem projeção. Estamos no final do ano, hoje é 29, 29 no nosso calendário, e eu resolvi refletir com você acerca da comunhão e da unidade que a igreja prega, ou as igrejas ensinam, ou a maioria das igrejas doutrinárias, as igrejas que veio de uma filosofia doutrinárias, pessoas que vieram de outras igrejas de doutrina, como as igrejas antigas, como luterana, anglicana, as igrejas ortodoxas, as igrejas ocidentais e orientais que foram divididas. E no decorrer da história, lá no finalzinho do século 17, vieram essas igrejas paralelas, chamamos igrejas porque muitas religiões que hoje é tido, algumas igrejas que são tidas como seitas, são igrejas paralelas também, igual a essas igrejas históricas, que as igrejas tradicionais. E o que é que essas igrejas fazem em relação todos os anos que se repete, em relação à comunhão, em relação à unidade? O que é que eles desenvolvem? Qual é o relativismo dessas denominações, dessas igrejas, principalmente as igrejas históricas, que eu chamo de organização, igreja que tem uma organização, onde tem uma cortina de bastidores, onde eles fazem concílio, realizam assembleias e fazem conferências, fazem grandes encontros com edições, com temas, e promove a sensação e o prazer das pessoas estarem dentro dessas assembleias, participando. Mas será que existe, de fato, o conteúdo da essência do que o próprio salmista ele relata no Salmo 133,
Será que existe realmente a essência da excelência fraternal? Como diz o Salmo de Davi, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. A melhor coisa que uma igreja pode retratar, que uma igreja pode expor para o mundo, para a sociedade, para os nossos que estão longe, distante, precisando de carinho, de afeto, é a unidade, é a comunhão. O que significa comunhão? No grego, a palavra de origem grega, comunhão significa koinonia. Koinonia é um termo que muito é utilizado entre os cristãos, principalmente os cristãos tradicionais. Koinonia, comunhão, né? Eles utilizam muito esse termo dessa palavra, que significa companheirismo, participação, compartilhamento, a contribuição com o próximo e com Deus. E Jesus disse: aquele que ama a Deus deve amar o seu próximo, porque esse mandamento é o segundo, que é semelhante ao primeiro, né? E a gente vê que essa palavra está simplesmente escondida. Uma palavra que está dentro de uma bolha de uma religião, na cabeça desses antros religiosos, dessas que são essas igrejas tradicionais e organizacionais, que têm dito que eles têm doutrinas. Mas o que nós fazemos todos os anos? Será que nós partilhamos? Porque a palavra unidade, ela tem origem também no latim, que significa unitas, né? Que designa a qualidade do que é único ou indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Por que individual e não plural? Porque a gente tem uma ideia, construiu, a igreja reformou uma ideia, criou uma ideia, uma bolha fechada no nosso entendimento, que comunhão é você congratular todos os anos. Agora tem a confraternização de fim de ano, e a gente pensa que confraternidade está ali só, louvando, adorando, gesticulando, fazendo genuflexão, né? Reverência às igrejas que trabalham com um modelo, né? Que trabalha com a liturgia mais reverente, vamos dizer assim. Elas fazem aquela genuflexão, mas termina ali, todo mundo, cada um se retira, vai para suas casas. Mas a vida dessas pessoas, como é que fica a vida dessas pessoas? Essas pessoas que passou o ano todo, que não recebeu um abraço, que não recebeu um aperto de mão, que não recebeu uma saudação, que não recebeu palavras de boas-vindas, no mínimo isso. Mas além disso, ainda que recebesse, essas pessoas, como é que está ela dentro, ele por dentro? Por isso que às vezes nós, seres humanos, temos um terrível defeito de julgar a imperfeição dos outros. Para eu julgar a imperfeição do próximo ou de alguém, eu tenho que me colocar, no mínimo, no lugar dele, para entender o que ele vive, o que ele passa, o que ele sente e a realidade que está na sua vida inserida. A realidade congênita. Mas a comunhão, a unidade, aonde está a unidade das pessoas que dizem professar Jesus, professar a Deus, professar a fé, ter a excelência do amor fraternal, mas não ter o candeeiro. Jesus disse: aquele que põe a sua luz debaixo da cama, como poderá brilhar
como poderá clarear o ambiente para que todos vejam? A gente se preocupa muito com a estética, se preocupamos muito com a beleza, a aparência, a física humana, né? A combustão do momento que faz a gente acelerar o nosso processo emotivo de prazer, de estar ou não estar no lugar, de ter ou não ter, de possuir ou de não possuir. Essas decisões que emana, que é inerente do ser humano, são decisões reprodutivas, porque reproduzem sempre as mesmas coisas, sempre, como diz, as mesmas fragilidades, as mesmas necessidades de mudança e de comportamento moral e fraterno com o nosso próximo. E isso tem nos deixado muito, mas muito preocupado, porque a igreja está cada vez mais se distanciando da comunhão. E quando a igreja acaba a comunhão. Mas aonde é que está o ponto X do erro? Exatamente quando a unidade ela faz assim, ela se dilui, quando não tem mais afeto, quando não tem mais o amor praticado, não o amor verbalizado. Essa verborgia que a gente tem imaginado que é o suficiente para aquecer, para fazer com que essa fraternidade de amor seja completa, e não é. O irmão precisa de uma atenção, de um abraço, e a gente vê principalmente as igrejas dotadas de tantos preceitos, tantas doutrinas, tantos regimes. E isso que acaba se tornando uma verdadeira religião. E aí a carta de Tiago, no capítulo 2, ele fala que a verdadeira religião é a qual? Vamos conferir? Tiago, capítulo 2, diz o quê? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se-á da corrupção. Às vezes a pessoa faz tantas coisas, mas não guarda a palavra do amor. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Meu irmão, Jesus está dizendo que para nada presta. Deus está dizendo que a sua religião, o tempo que você tem, 5, 10, 15, 20 anos de igrejas, na sua denominação, na sua comunidade organizacional religiosa, ele está dizendo que não significa nada se você não tem prática, vivências humanas com o Espírito Santo e a cononia, porque o Espírito Santo ele faz com que você tenha essa cononia com o seu irmão, que é exatamente koinonia, que é exatamente a comunhão. E a comunhão é que faz a unidade. Mas a unidade da igreja, ela não é um grupo. A unidade não é um ajuntamento. E as pessoas têm feito da igreja, instituição, uma agremiação institucional, religiosa, com fins negativos, porque você não vê fins de amor, de fraternidade. As pessoas estão muito frias, as pessoas estão muito, muito técnicas. Tudo é na tecnicalidade, tudo é no teatro, a artificialidade da coisa. E as pessoas estão indo de mal a pior. Queridos, espero que vocês possam refletir sobre isso, porque isso não é unidade,
quando a gente está remando de forma oposta, de forma contrária. A unidade é abraçar, é se sentir amado e ser amado ou amada. A unidade é exatamente você estar em comunhão. Comunhão é você compartilhar, é você contribuir para que aquela pessoa não saia. Inclusive, eu tenho um recado para você que vive dentro de uma bolha de religião, né? Fechada no regime, parecendo, hoje até parece que é um agentes penitenciário, né? Que vive fazendo a custódia do penitenciário, do penitente, e ali aquela coisa metódica, aquela liturgia que você já sabe o horário que fecha, o horário que abre o cadeado, que abre os portões ou a porta da igreja, sabe o horário que termina, tudo hoje é cronometrado, você não tem tempo. Isso está sugando a comunhão, está roubando de você o que é o lugar da unidade. Não deixe com que as origens doutrinárias e os segmentos humanos desse neoliberalismo desenfreado, dessa religião contemporânea que essas igrejas implantou na sua cabeça, não deixe afastar a comunhão de Cristo e do seu irmão, porque quando você se afasta do seu irmão, quando você diz assim para o seu irmão, quando você se nega a falar, a se comunicar, estar em comunhão com ele, a compartilhar com ele de fato, você está rejeitando, você está fazendo como o levita e o sacerdote que passava de largo e o rejeitava. Você está fazendo pouco caso, você simplesmente está postergando a unidade do Espírito de Deus que quer, que chama, que clama pela fraternidade, do amor e da comunhão. Então não faça. Reavalie, que possamos nos se examinar, para que possamos ter louvor de Deus, para que a nossa alma ela seja livre, para que a nossa alma ela seja liberta, porque sendo assim você vai estar conquistando vidas, porque a palavra diz que aquele que fazer converter o seu irmão do erro, ele está salvando aquela vida da morte, do inferno, e multidão de pecados estão sendo perdoados. Queridos, obrigado. Salve de paz para você. Deus abençoe. Que esse ano você possa fazer a diferença. Não só confraternize, não só abrace o seu irmão, mas dê atenção a ele o ano inteiro. Ano de 2019 vai começar, e que você comece bem, praticando a comunhão e a unidade. Valeu demais. Obrigado. Deus abençoe.